Olá, eu sou o pastor João Batista de Castro e eu tenho uma mensagem para você. Como é que está a sua vida? Você está enfrentando alguma dificuldade? Você já se viu em uma situação onde você não sabe para onde ir, o que fazer? Você não tem solução para os problemas que lhe afligem? Significa que você está vivendo o seu limite. E eu gostaria que você soubesse que Deus age no nosso limite. Foi assim com o povo de Deus quando escravos no Egito. Êxodo capítulo 3, versos 7 a 9, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deus age no nosso limite. Quando não temos mais alternativas, então Ele entra em cena para nos livrar. Foi assim com o povo de Deus no Egito. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Quando um fenômeno de característica natural para aquela região aconteceu, houve uma autocombustão em um arbusto chamado sarça. O sobrenatural foi que o tenro arbusto se queimava, porém não se consumia. Moisés, espantado com o que presenciava, disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra muito fértil. Deus ainda que esteja presente em todos os lugares onde se faz necessária a sua presença, em alguns encontros com certos homens, como nesta ocasião, Deus se manifesta de forma muito especial. Dois são os propósitos de Deus neste momento. Primeiro, preparar o homem, instrumento de Deus, para o seu crescimento espiritual, para a execução da tarefa. Segundo, levar-nos a compreender que quando se esgotam os nossos recursos, isto é, quando estamos no nosso limite, Deus entra em ação para nos livrar. O Moisés relutante agora está preparado. Será instrumento de Deus para livrar o seu povo do cativeiro egípcio. A libertação ainda é pouco aos olhos de Deus, pois ainda receberiam uma indenização trabalhista por todos os anos que trabalharam. Ele orientou as mulheres a fazer uma coisa interessante. Diz assim: porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua patroa vasos de prata e vasos de ouro, e vestes
o qual porá sobre seus filhos e sobre suas filhas, e despojareis ao Egito, sim, sairiam com uma boa indenização. Moisés, agora preparado com a experiência vivida com a presença de Deus, a sarça ardente, ouve a sua voz e se dispõe a obedecer e assim libertar o seu povo da escravidão egípcia. O percurso do povo até Canaã, terra da promessa, poderia ser feito em aproximadamente 40 dias, pois a distância é de aproximadamente 425 quilômetros. Considerando que uma caravana percorre por dia cerca de 40 quilômetros, mas uma multidão com crianças e animais teria mais dificuldades para se locomover. Entretanto, por causa da desobediência e murmuração, demorou 40 anos para chegar à terra da promessa. Os obstáculos surgiam a cada momento, mas o maior deles foi o Mar Vermelho, pois durante a viagem, diante do povo de Deus estava o mar, e por detrás estava o exército de Faraó. Desesperado, o povo pede a Moisés que não cesse de clamar a Deus por eles. Eles disseram: não cesse de clamar a Deus por nós. Deus age no nosso limite. Este era o limite do povo de Deus. Não havia saída, mas Deus diz: porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marchem. Moisés, erga o teu cajado e o mar se abrirá. E o povo passou pelo meio do mar, a pés enxutos. E o exército de Faraó pereceu sob as ondas do mar, quando este se fechou. Quando o povo de Deus passou, Faraó com seu exército entrou no mar e pereceram todos. A fé daquele povo não era robusta o suficiente para crer, e Deus precisou abrir o mar antes, para que eles vissem a terra seca e então pudessem adentrar ao mar. Agora, o povo está diante do Jordão. Está vivendo a época da cheia. E o Jordão transbordava pelas suas margens. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levaram a arca até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão. Primeiro, Deus ordena às águas do Mar Vermelho que se abram. Eles precisavam ver para crer. Agora precisavam crer e pisar nas águas para que estas se amontoassem de um lado para o povo passar. Nossa fé precisa estar crescente, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Josué 4, de 1 a 18, aborda esse assunto. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, as águas se abriram e os sacerdotes permaneceram ali até que o povo passou. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco do outro lado, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes em todas as suas ribanceiras. Deus age no nosso limite. A semelhança dos nossos irmãos do passado, quando estamos no nosso limite,
onde não nos resta sequer uma solução. É justo que clamemos ao Senhor pelo livramento, e Ele primeiro poderá abrir o mar para passarmos em segurança, e depois exercitar a nossa fé, ordenando que coloquemos a planta do pé no rio, para que as águas se dividam, para que elas parem. O nosso pé é preciso pisar nos Jordões dessa vida, para que eles se abram, para que possamos passar. Jamais se esqueçam, Hebreus 11, de 1 a 3 diz: ora, a fé é o firme fundamento e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que Deus nos abençoe poderosamente neste dia. Querido Deus, eterno Pai, concede ao teu povo, Senhor, experiências que levem este povo, que leve cada um de nós a crescer na fé, para que com confiança possamos colocar os nossos limites diante do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.